Olá, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal, mais um assunto sobre África. O foco nosso é falar sobre a população africana, ok? Então, vamos falar sobre diversas coisas que envolvem o tema demografia, o tema população, a expectativa de vida no continente africano, a questão linguística, entre outros pontos, e os fluxos migratórios, tanto internos quanto externos, né? De pessoas que saem hoje do continente africano e também o deslocamento interno dentro da própria África, tá? É um tema que é muito comum para o oitavo ano, mas também é estudado no ensino médio, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a diversidade linguística no continente africano, certo? Mais de 2.000 línguas são faladas no continente africano, tá? Ou até bem mais que isso. O idioma mais comum é o árabe, principalmente no norte da África, que a gente conhece como África Islâmica, ok? Então há muitos árabes que vivem no norte da África. As línguas colonizadoras, como o espanhol, o português, o francês, o holandês e o alemão, também são comuns no continente africano. Muitas delas vieram através do processo de imperialismo, que ocorreu muito forte no século XIX até metade do século XX. Entre as línguas africanas, no geral, a gente pode dividir em quatro grandes grupos, tá? Então, existem quatro grandes grupos linguísticos e dentro desses quatro grandes grupos há diversas línguas. Existem as línguas afroasiáticas, que estão mais ao norte, certo? As nilo-saarianas, que estão próximas ali ao rio Nilo e no Saara. As línguas khoisãs, que estão mais ao sudoeste, né, ali pegando parte da Namíbia, África do Sul, né, até Angola. E as nígero-congolesas, né, o banto, por exemplo, e o português que a gente fala tem muito da língua banto, o banto está dentro desse grupo nígero-congolês, tá? Então isso é, existem esses quatro grandes grupos linguísticos e dentro desses quatro grandes grupos há diversas línguas faladas no continente africano. Tá? Então é muito comum que o bilinguismo ou trilinguismo, as pessoas falarem mais de uma língua no continente africano, né? Duas ou até três línguas, ou fala a língua do colonizador, fala a língua nativa, tá? Isso é bem comum. Aqui um mapa mostrando para vocês essa divisão linguística, né? A divisão por grupos linguísticos, né? Você vê ali as nilo-saarianas, as afroasiáticas, as nígero-congolesas, as línguas nígero-congolesas como o Yorubá também está dentro desse grupo, não só o Banto, né? As khoisantes também ali, mais no sudoeste, as línguas do povo malgache que está ali em Madagascar, tá? Então tem essa diversidade linguística e tem a diversidade religiosa, né, gente? Dentro do continente africano. Tá? O judaísmo é muito forte no norte da África e na Etiópia. O cristianismo é muito forte na África subsaariana, principalmente o protestantismo. Hoje, né, o protestantismo tem ficado muito forte na parte subsaariana no caso o catolicismo, ele veio muito com o imperialismo, tá? Mas há indícios históricos que o cristianismo é presente na África muito antes, principalmente na Etiópia, e eu vou mostrar para vocês já já, tá? O Islã é muito mais forte no norte da África, tá? Mas a gente também vai encontrar em países como a Nigéria, que está na África subsaariana, e as línguas nativas, né? As animísticas, né? A gente tem aqui no Brasil o candomblé, que foi trazido da África, né? Que você tem ali a crença em vários deuses, né? Estão ligados à natureza, esses deuses que eles acreditam. Então, as religiões nativas na África, ela tem muito essa perspectiva animística, né? De que os deuses que eles acreditam estão ligados à natureza, tá? Está presente nas coisas. Então, olha quantas religiões estão presentes no continente africano, tá? Hoje as missões evangélicas crescem bastante, né? O cristianismo protestante tem sido muito forte, principalmente na parte subsaariana, tá? Isso aqui é um indício de que o cristianismo está presente na África já há bastante tempo. São as igrejas na Etiópia, na região chamada de Lalibela, nos séculos 11 e 12, são igrejas que foram construídas nessas escavações, vocês estão vendo? E até um mistério de como foram feitas, né? A arquitetura até muito, de certa forma, até perfeita, essa daqui do lado, que vocês estão vendo, né, que tem uma cruz, tá? O imperador Lalibela, que vai dar o nome à cidade, ali, ele começou a construí-las ao longo do século XII, com a ideia de criar uma nova Jerusalém. De certa forma, a Etiópia está próxima ali ao Oriente Médio, né? Ele tinha como intenção, acolher os cristãos de sua nação como uma terra santa em terras etíopes,
tá? Então, então ele queria trazer cristãos que estavam migrando de Jerusalém para essa parte da África, a parte oriental da África, né? Então a ideia dele era criar uma nova Jerusalém, tá? Para acolher cristãos que saíam da Terra Santa e iam em direção à África. Então, assim, isso mostra para vocês que o cristianismo já está presente no continente africano já há algum tempo. A diversidade étnico-cultural dentro da África, tá? Alguns povos que você vai encontrar ali, né, no continente. Na região do Maghreb, que eu mostrei já em algum outro vídeo aqui, que é a parte ocidental do mundo árabe, você tem muitos árabes e berberes ali. Na parte subsaariana, os Yorubais, mais na Nigéria, os Alçais, Gibós, os Bantus, né? Na parte de savana, os pigmeus, né, que têm baixa estatura, né? Na Namíbia, Angola e Botsuana, que estão mais ao sul da África. Você tem os Khóis e os Zãs ali, essas etnias que vivem da caça, da coleta, da agricultura. E em Madagascar, os Malgaches, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui são os berberes, muitos deles vivem ali no deserto, tá? Aqui os Yorubais, né? As crianças Malgaches. Os Yorubais são muito comuns na Nigéria, bandeira da Nigéria aqui, vocês estão vendo. E os pigmeus, né? Que vivem muito ali nas savanas e também região da floresta do Congo. Bom, falando um pouco da dinâmica populacional da África, a população está muito concentrada no Egito, próximo ao Rio Nilo, na Nigéria, na Tanzânia, na África do Sul, no Quênia, na região do Maghreb e na Etiópia. Então, essa é a parte onde a população está mais concentrada. Áreas que você não tem tanta concentração da população são nos desertos, tá? No Saara, Namíbia, o Kalahari e nas áreas florestadas. Tá? São áreas que têm uma dificuldade para se viver, né? Principalmente nos desertos. Tá? A taxa de fecundidade ainda é alta, então se tem muitos filhos ainda no continente africano. Muito por conta da baixa escolaridade, a falta de acesso a contraceptivos. Então você vai ver uma taxa em alguns países ainda alta comparado aos países europeus, aos países aqui da América. Tá? E a expectativa de vida ainda é baixa, melhorou bastante nos últimos anos. Mas o que faz a expectativa de vida ser baixa são vários fatores. A questão de doenças, como a própria ebola e a AIDS, faz diminuir a expectativa de vida. Muitos conflitos que tem no continente africano, principalmente no Sahel, tá? A questão da fome em alguns lugares, né? A falta de saneamento básico que gera uma vulnerabilidade para o cara ter doenças, né? E a desnutrição, tá? Esses são os fatores geralmente principais para ainda ter uma expectativa de vida baixa no continente africano. E a população lá é majoritariamente jovem. Então, não sei se vocês lembram de pirâmides etárias. Isso aqui é a pirâmide etária da África. Você vê que a população ainda se tem muitos filhos, é uma pirâmide etária jovem, e a população não tem uma expectativa de vida tão alta. Tá? Infelizmente também, muitos países do continente africano têm um IDH baixo. Aqui são os países com os menores IDHs do mundo. O Sudão do Sul, que surgiu recentemente, em 2011. O Chad, que foi colônia francesa. Níger também. Né? Você vê que olha o IDH baixíssimo. Né? 0,394, 0,4 do Níger. Né? O Burundi também está entre ali, que é um país africano, está entre os menores IDHs do mundo. Né? E olha onde a população está concentrada, ó, próximo ao Rio Nilo, aqui na Nigéria. Você tem uma concentração também nessa região dos lagos do Rift Valley, na Etiópia. Olha ali no litoral da Argélia e no Marrocos. Mas olha quando você olha os desertos, um vazio demográfico grande, né? Principalmente no Saara. Tá? Existem megacidades, ou que podem virar megacidades na África? Sim. Tá? Na própria Lagos, né? A Nigéria tem mais de 10 milhões de pessoas, é onde está concentrada também muita gente, olha aqui na Nigéria. Né? Então, a Nigéria que tem muito petróleo, tá? Muito petróleo na Nigéria. A Addis Abeba pode se tornar uma megacidade. Etiópia, que é um novo membro dos BRICS, uma cidade que tem mais de 4 milhões de pessoas. Nairobi, no Quênia, também 4 milhões de pessoas. Então pode se tornar mega cidade. Aqui de dia, aqui de noite, né? E sobre os fluxos migratórios na África, tanto interno quanto externo. E aí presta atenção nisso aqui, que é bem tranquilo de entender também. Tá? Entre os séculos 16 e 19, você vai ter uma migração forçada de africanos para a América. Isso vocês já sabem.
né? Infelizmente, muitos africanos foram levados forçadamente para a América, muitos até negociados com outros africanos ou capturados, tá? No século XIX, com o processo de imperialismo, você vai ter uma migração interna agora, tá? Muito forte, principalmente para as áreas de latifúndios, de grandes propriedades, porque o modelo plantation vai ser colocado. E até mesmo tentativa de escravização e escravização, que vai acontecer dentro do continente africano. Aliás, eu mostrei aqui num vídeo sobre colonização e independência que no próprio Congo belga, maior propriedade privada do mundo, que era do rei Leopoldo II, você vai ter ali escravização dentro do continente africano, principalmente em empresas de mineração, né, e outros tipos de extração. Tá? Então, no século XIX, você vai ter o processo de imperialismo acontecendo e muita migração interna, principalmente de certas etnias para áreas de latifúndios, para trabalharem, né? E das vezes de forma forçada. Depois do processo de pós-colonização, isso é, da independência de muitos territórios na África, ali nos anos 60, o que vai acontecer? Muitos vão migrar dessas áreas rurais para o meio urbano. As cidades começam a surgir, isso é, já existiam cidades na África, obviamente. Então, mas muitas cidades começam a surgir ou cidades tendem a crescer nesse período e muitos vão sair do meio rural para o meio urbano. Tá? Por quê? Muitos países africanos começam a se industrializar nesse período. Então, mais industrialização, crescimento de cidades ou cidades que já existiam crescem mais ainda, as pessoas migram do campo para a cidade. E outra coisa, a Revolução Verde também vai atingir o continente africano. O que é a Revolução Verde? Nós já estudamos isso aqui. É a mecanização do campo, é o aparecimento de defensivos agrícolas, fertilizantes químicos, mas a mecanização do campo vai fazer com que também muitos percam o emprego no campo. E aí você passa a expulsar uma galera para a cidade. Tá? Você aumenta a concentração de terras, principalmente de empresas estrangeiras que estão chegando na África para ficar com propriedade, e algo que já acontecia desde o imperialismo. Tá? Então você tem uma galera enorme indo para as cidades, o que vai gerar o quê? A macrocefalia urbana também em muitas cidades africanas. Tá? Então você vê que a história é muito parecida com a nossa, né? Aqui na América. Hoje em dia, você vai ter uma migração muito forte para a Europa e para a Ásia. Então, muitos africanos saem da África para a Europa e para a Ásia. Só que se você comparar a quantidade de pessoas que saem para a Europa e para a Ásia, saindo da África para a Europa e para a Ásia, para que aqueles que fazem deslocamento interno dentro da África, você tem mais deslocados internos do que migrantes externos. Tá? A maior parte dessas pessoas que estão migram para um outro país africano. Beleza? Olha aqui as marcas da macrocefalia urbana, a maior favela flutuante do mundo. Ela está localizada em Lagos, na Nigéria, uma população de mais de 200 mil pessoas que vivem em condições precárias, né? Com acesso até a serviços básicos limitadíssimos, né? Isso ainda existe também no Brasil, tá, gente? Muitas favelas de palafita, né? Casas de palafita. Isso aqui é a favela de Macoco, uma favela de pescadores que tem em Lagos. Tá? Falando dos deslocados internos, eu falei para vocês, né? Você tem mais deslocados internos do que pessoas saindo da África, por mais que muitos saem da África ainda hoje, principalmente procurando a Europa e a Ásia. Geralmente os deslocados internos, o cara que se desloca de um país africano para outro, eles vão procurar ou a África do Sul, porque é um país hoje que vem se desenvolvendo, faz parte dos BRICS, a Costa do Marfim, a Nigéria, né? A Nigéria ela tem muita pobreza, mas ao mesmo tempo é um dos grandes produtores de petróleo, é um país que vem buscando se desenvolver. E a Etiópia, que também faz parte dos BRICS. Então você vai ver que eles procuram países que estão com uma economia um pouco melhor. Né? Geralmente essas pessoas são refugiadas, estão fugindo de conflitos, de guerras, de fome, desemprego e seca. Tá? E alguns desses tentam a sorte na Europa e vão de forma irregular, atravessando o mar Mediterrâneo. Tá? Então aqui você tem muitas mortes no mar Mediterrâneo, pessoas que morrem afogadas. Isso aqui é uma embarcação lotada de pessoas saindo da África para a Europa, tá? Da África para a Europa, beleza? Então muitas pessoas morrem. Olha esses dados aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Opa, acho que dá uma diminuída. Aqui, ó. Beleza. A Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. Mais de 2.500 imigrantes morreram no mar Mediterrâneo em 2023. 2023, gente. Né? Recente.
Então, muitos morrem afogados no mar Mediterrâneo, a embarcação ela acaba afundando, né? Então é triste, né? Muitos chegam na Europa e são mandados de volta, não conseguem pedir refúgio, tá? E ainda mais agora que você está tendo um crescimento grande, né, da xenofobia na Europa, de, de, de negativas, de respostas negativas a refúgio, a asilo nos países europeus, né, em relação aos africanos. Uma coisa que é muito comum também no continente africano são os campos de refugiados, porque muitos saem de um país africano e vão procurar um outro país que talvez tenha condições um pouco melhores. A Somália, por exemplo, vive muitos conflitos, problemas com seca, né? E muitos acabam indo para outros países próximos, ou para a Etiópia, ou para o Quênia. E aí, muitas vezes, são construídos esses campos de refugiados para essas pessoas que estão saindo de determinados países africanos. Só que esses campos de refugiados, muitas vezes, acabam sendo um grande problema para essas pessoas. Porque às vezes falta comida, falta saneamento básico, né? Às vezes não tem uma ajuda efetiva da própria ONU, né? Às vezes acaba até acontecendo alguns conflitos nesses campos de refugiado. Esse aqui é o campo de Dadaab, no Quênia, né? Que recebeu muitos somalis. A Somália, que vivia com muitos conflitos, se separou uma parte do território, virando a Somalilândia, que não é reconhecida por diversos países. Então, assim, é, e aí eles procuraram, principalmente o Quênia, e aí fizeram esse campo de refugiados para abrigar essas pessoas que acabam fugindo de conflitos. E aí, para a gente encerrar, uma coisa que é comum também no continente africano é a chamada migração de cérebros. A África perde muita mão de obra qualificada, tá? Então, pessoas que se qualificaram em seus países e não conseguem empregos bem remunerados acabam indo procurar os países europeus. Isso é ruim porque o continente africano perde mão de obra qualificada, né? E poderia estar desenvolvendo ciência e tecnologia nos seus países e estão desenvolvendo para países mais desenvolvidos e mais industrializados, tá? Muitas vezes as pessoas que saem acabam enviando dinheiro para os seus familiares, tá? E acaba contando no PIB desses países africanos, tá? Então é ruim também para a própria África, para os países africanos. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem com colegas de vocês, curtam, tá? Isso aqui é um tema muito importante. Valeu!